Brasil, em 2021, 14.353 pessoas se suicidaram, um aumento de cerca de 8% em relação ao ano anterior. Os estados com maiores taxas foram Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os dados são das Secretarias Estaduais de Segurança Pública e Defesa Social, do IBGE e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Participa do programa Vitalidade de hoje o voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV, o senhor Anildo Fernandes. Nossa conversa será sobre a campanha Setembro Amarelo de combate e prevenção ao suicídio e também sobre essa triste realidade que vivemos hoje, especialmente nesse tempo, então, pós-pandêmico. Seja muito bem-vindo, senhor Anildo. Já tivemos oportunidade de conversar em outros momentos sobre o mesmo tema, né? Sim. O senhor há 20 anos, então, trabalhando no CVV, que também completa 60 anos em 2022? Exatamente. Dia 1º de março, o CVV Nacional completou 60 anos de idade. São 60 anos trabalhando na valorização da vida, se preocupando com essa situação, em tornar o nosso ambiente mais saudável, permitindo que as pessoas possam ter uma vida mais plena e, em consequência disso, nós diminuirmos as taxas de suicídio, tá? Que são taxas altas, como você bem referiu há pouco, né? E uma situação que preocupa muita gente, mas ao mesmo tempo se trata de um tabu, um preconceito, todas essas questões afloram. E o mês de setembro, como você se referiu, Setembro Amarelo, tá? Ele, para o CVV, o Setembro Amarelo nasce no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Então, o ano inteiro ele é amarelo para nós, porque nós buscamos sempre estar próximos da outra pessoa. Nós temos os índices brasileiros, que foi esse que eu trouxe, né, que aumentou cerca de 8% em relação a 2021 em relação a 2022, mas uma questão que a Organização Mundial da Saúde divulgou é que no mundo diminuiu um pouco a questão desse número de suicídios, de 703 mil suicídios agora, né, para 804 mil que eram em 2014. Então, diminuiu de 804 para 703 mil, né, o que Sim. é um número altíssimo de qualquer forma, né, e que muito se deve, eles acreditam, né, a Organização Mundial da Saúde, às políticas públicas e campanhas que vêm sendo desenvolvidas desde 2014 em função disso tudo. O senhor acha que, ou o senhor acredita a que fato se deve assim, do Brasil não ter acompanhado essa tendência mundial e ter aumentado? E que impacto o senhor acredita que a pandemia teve e ainda terá, né? Porque o reflexo desse 2, 3 anos, né, a gente ainda vai viver por muito tempo. Sim, os reflexos do período de pandemia nós só vamos ter no final do ano ou no ano que vem, né? As estatísticas são um pouquinho mais lerdas para nós, tá? E a gente levanta isso através de dados da DataSUS, mapa da violência, como você bem se referiu há pouco, tá? O Brasil, ele tem características diferentes, né? Nós somos um país muito grande, somos praticamente um continente. Então, cada estado tem a sua realidade. No Rio Grande do Sul, nós temos uma realidade do gaúcho, que ele é mais destemido, ele toma iniciativa logo, tá? Mas, ao mesmo tempo, nós temos campanhas, como essa iniciativa do CVV, que praticamente é a única ONG há 60 anos que vem se preocupando com a valorização da vida e a prevenção do suicídio. De forma contínua, né? De forma contínua, nós não paramos nunca. É 24 horas por dia, nos 365 dias do ano nós temos alguém dizendo CVV, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tá? Então nós vamos ter sempre, nos 4 serviços que nós temos. Então nós assistimos de várias formas essas pessoas que nos buscam, tá? Dados estatísticos é um pouco complicado, tá? Porque a gente não sabe o período que foi feito a tomada de dados e tudo mais, tá? Mas também, talvez, esse aumento esteja
no aumento da pontuação por médicos através de atestados de óbito, colocando o CID de suicídio, que também é um tabu e muitas vezes isso era impedido. As pessoas escondiam, né? Exatamente. Tinham vergonha, os familiares. Porque onde há um suicídio, em torno de 325 pessoas sofrem o impacto direto daquela situação, né? E muitas questões têm ainda de cunho religioso, de cunho moralista, a família não aceita, a família se recrimina e é acusada porque não fez nada. São vários os fatores, né? Mas hoje a gente vê também que há uma preocupação maior em anotar essas informações. Muito embora os números que você tenha, tá, sejam provavelmente bem maiores, porque nós temos um alto índice de subnotificação ainda, tá? Por causa do tabu, do preconceito, essas questões todas que envolvem o suicídio, tá? O Rio Grande do Sul como segundo lugar, né, em todo o Brasil com as maiores taxas de suicídio, é surpresa para o CVV e para o senhor? Nós já trabalhamos com essa atividade ou com esse conhecimento de longa data. Não é de agora, tá? Que nós sabemos que o Rio Grande do Sul está encabeçando sempre um dos primeiros estados onde tem o maior índice de suicídio, tá? Então, não é novidade, é uma dor que nós sentimos que ainda continua estando nesse ranking, né, de ser o estado com mais alto índice de suicídio. Isso nos incomoda, porque a gente gostaria de ter feito mais, estar mais próximo das outras pessoas, daquelas pessoas que estão precisando de nós. Mas aí também tem aquela questão, será que eu quero ligar, será que eu quero buscar ajuda? Se eu ligar, vão me chamar de fraco, né, de covarde ou algo assim? Então, é uma coisa muito delicada isso, sabe, Tati? Então, o CV se coloca à disposição sempre, tá? E tem diversas formas que as pessoas podem contactar vocês, né? Além do telefone, também tem por e-mail, por chat. Sim, né? nós temos Gostaria que o senhor falasse um Tá pouco bom. mais para quem Nós temos está 4 nos serviços assistindo. básicos, tá? Que a pessoa pode nos procurar, que é o atendimento pelo telefone 188, que foi uma concessão feita pelo Ministério da Saúde para o CVV, porque há muitos anos nós lutávamos para ter um telefone tridígito, onde a pessoa liga gratuitamente, faça a memorização e que possa atender a uma demanda nacional, tá? Com o problema que ocorreu na Boate Kiss, o Ministério da Saúde nos procurou e nos deu um prazo que até 2017 nós pudéssemos integrar todo o nosso país. Aliás, até 2020, que nós integrássemos todo o país. Isso foi em 2017. Em 2018, nós já estávamos integrados em todo o país, tá? Então, qualquer cidade do país pode ligar para o telefone 188, será atendido em qualquer ponto do país onde tem um dos 120 postos, tá? Onde tem um dos 4.000 voluntários, vai atender e vai conversar com aquela pessoa. Então, esse é o telefone 188. Depois nós temos o atendimento virtual, que é um posto diferente, é um posto totalmente virtual, ele não tem sede física, nada, tá? Faz atendimento via VoIP. Temos o atendimento por chat, que nós percebemos que adolescentes gostam mais do chat do que pegar um telefone e ligar, tá? E o chat ele tem uma característica que utiliza o teclado e se alguém passar perto do computador, ele num jogo de telas, ele muda de uma sala de conversa para uma outra tela, né? E os emojis, por exemplo, que eles apresentam, o voluntário entende aquilo lá melhor do que qualquer um de nós, como eu, por exemplo, que tem um pouco mais de dificuldade nesse ramo, tá? Temos o atendimento por e-mail ainda, tá? Que a pessoa escreve um e-mail e aguarda o retorno do e-mail. Porque atualmente o e-mail é a correspondência que nós tínhamos no passado. Além disso, nós temos ainda pessoas que nos mandam uma carta selada para conversar com o voluntário. Então, o posto recebe, o CVV Nacional recebe, um voluntário responde, coloca no correio e a pessoa recebe em casa a sua resposta, tá? Isso também acontece. E temos o comunidade, tá? Que é uma parte do serviço que vai para a comunidade. Praticar palestras em escolas, em CIPAT, rodas de conversa com alunos, com professores, com empresários, com funcionários de empresa, tá?
Então, é um outro serviço que nós temos também. Quer dizer, nós temos 4 formas da pessoa entrar em contato com nós, tá? E tudo de forma gratuita, a pessoa não paga nada, tá, para nos ligar, nem a ligação telefônica, porque ela também é gratuita. Tanto faz ligar de telefone celular, de telefone fixo, ou a gente diz até de orelhão, mas orelhão em alguns lugares não existe mais, né? Mas está disponível. E os voluntários, quem são esses voluntários, seu Anildo? E que tipo de formação eles recebem, então, para estarem capacitados para ajudarem essas pessoas que recorrem a eles num momento tão difícil, né? Sim. O voluntário é uma pessoa comum, ele não há necessidade de ter titulação, tá? O que ele precisa ter? Ser maior de 18 anos e ter intimamente a vontade de passar por uma transformação. Porque durante o curso nós passamos por uma capacitação, que é o programa de seleção de voluntários, tá? Onde eles serão selecionados, tá? Onde nós temos que trabalhar a minha projeção, não projetar sobre outra pessoa, a minha flexibilidade, minha aceitação das incoerências da conversa da outra pessoa, tá? Meus preconceitos devem ficar de lado, então eu preciso trabalhar isso durante todo o curso, tá? E é um curso que leva em torno de 3 a 4 meses, dependendo do local, porque normalmente quando chega no final do curso, os candidatos nos dizem, puxa, eu gostaria de ficar mais uns 2 ou 3 encontros, tá? E aí a gente vai promover isso para eles, para que eles possam estar realmente preparados, tá? Então, ele não precisa ter títulos, por exemplo, ele é bacharel, ele é advogado, é contador. Que bom que venha, nós aceitamos todos, tá? Só que a gente diz assim, ó, no momento em que você está no plantão, você deixa de ser um profissional para ser um amigo temporário da outra pessoa, tá? Porque é tão bacana, Tati, quando tu conversa com uma pessoa, tá, simples, e ela te dá atenção, ela te deixa conversar. Ela não te interrompe, ela não te dá conselho, porque a pessoa que nos procura, ela não quer conselho, ela quer ser ouvida, ela quer ser entendida. Então, quando ela nos procura no telefone, tá, ela começa a conversar com nós e nós, num gesto já mais próximo dela, que é a escuta compreensiva, nós permitimos que ela fale, porque às vezes só um aham é um enorme de uma resposta. Eu estou dizendo para ela, eu estou contigo, eu estou te entendendo, pode continuar. Você entendeu? Melhor do que eu interromper ela enquanto ela está conversando comigo. Porque normalmente nós, fora do CVV, né, como antes de eu entrar para o CVV, a pessoa está fazendo uma frase, eu já estava pensando que a resposta eu daria. Eu não deixava ela concluir a frase, eu interrompia ela e já dizia, tu vai dizer isso. Né? No CVV nós não fazemos isso, por respeito a outra pessoa. Ela conversa, fala com nós, tudo o que ela precisa e a gente vai só acompanhando ela. E é muito comum, Tati, a pessoa chegar no final de uma relação de ajuda, como nós chamamos essa nossa conversa, e dizer assim, muito obrigado, como eu estou feliz com o conselho que você me deu. E eu paro e penso, mas que conselho que eu dei? Eu dei conselho? Não, é que a pessoa se ouviu. Porque à medida que ela vai falando, ela vai se ouvindo, ela vai se entendendo e ela mesma encontra a resposta dentro dela. Ela encontra a resposta daquilo que ela precisa fazer. Porque não é eu dizendo para ela, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque aí, neste momento, eu estou desrespeitando ela. Porque quando eu digo, você deve fazer isso, eu não estou respeitando o que ela já queimou de energia tentando fazer e não conseguiu. Mas eu quero que ela faça do meu jeito. Mas ela não é eu e eu não sou ela. Então eu permito que ela converse, fale do que está sentindo. E no CVV, a LGPD começou agora, em 2018, 2019, certo? O CVV pratica a LGPD desde 1962, porque nós respeitamos a outra pessoa, tudo que ela fala com nós é sigilo. Nós não podemos quebrar o sigilo dela por respeito a essa pessoa. Então ela liga, conversa com o voluntário ou vai numa atividade nossa, lá do chat, e-mail e tudo, tá? E aquele assunto termina ali.
tá? Tanto é que se essa pessoa desligar o telefone e ligar novamente, a probabilidade dela cair no mesmo voluntário é muito pequena, porque nós temos uma central randômica que vai colocar para o voluntário que tem menos atendimento naquele horário. Então ela vai cair num outro voluntário, vai conversar com outro voluntário, tá? Sempre o sigilo está acima de tudo. Precisamos respeitar a outra pessoa. Nós não temos o direito de quebrar nada do que ela nos falou. Ela pode fazer, porque o sigilo é dela. Tá? Se ela quiser contar para mim e depois contar para ti, é o trabalho dela, tá? É a vida dela. E ela, mesmo que ela fale de novo aquela história, ela começa a se ouvir. E vai chegar um momento que ela vai dizer assim, nossa, eu estava falando isso, mas agora eu descobri um jeito diferente de fazer, deixa eu fazer isso aqui dessa forma. Por quê? Porque ela soltou aquelas amarras internas que ela tinha e se sente mais aliviada. E isso é o que faz com que essas pessoas liguem até repetidas vezes para nós. E nós aceitamos por entendermos este processo, tá? Pelos atendimentos que vocês fazem, é possível ter uma estimativa assim de quais os principais problemas que levam as pessoas a tentarem o suicídio? A gente tem dados aqui também de uma outra pesquisa que foi divulgada dessa vez pelo Ministério da Saúde, né, dados compilados pela Vigitel 2021, que também traz um dado aqui da nossa capital, né, de Porto Alegre, colocando ela no topo do ranking das capitais com 17,5% dos cidadãos com diagnóstico de depressão. Entre os homens, a cidade também fica em primeiro lugar com 15,7%, e já as mulheres, com 19% do diagnóstico, coloca a cidade no quinto lugar da lista, porque sempre falam que os problemas relacionados à ansiedade e depressão, né, se não forem tratados adequadamente, podem evoluir e vir a se tornar, de repente, a pessoa a fazer uma ação suicida. Veja bem, esse é um dado profissional, um dado técnico, né? Nós, como instituição, quando conversamos com outra pessoa, nós ouvimos dela. Ela falar de desespero, de desgosto, da depressão, da ansiedade, dos sonhos não concluídos. Então, ela nos traz uma margem muito grande de informações. Mas nós não temos estatística, porque aquilo que eu te falei há pouco, terminou a ligação, terminou o assunto. E nós não temos anotações. Nós não fazemos esse tipo de contato, tá? Então, é um dado profissional, é um dado muito importante, significativo, e a gente já leu alguma coisa há mais tempo, que a Unicamp, por exemplo, fez um levantamento também sobre essa questão da depressão, que é o mal do século, né? Então, de qualquer sorte, nós nos colocamos sempre à disposição da outra pessoa, mesmo no caso de depressão, porque nós entendemos que se ela conversar com nós, naquele momento ela pode encontrar uma alternativa diferente de sobrevida e vir a ligar novamente, tá? Melhor isso do que ela ficar desassistida. Nós trouxemos em outras ocasiões psicólogos e psiquiatras para conversar sobre o mesmo assunto, também sobre saúde mental, e todos eles falaram, óbvio, sobre a importância da terapia, né? Sim, mas sim. não deixaram em nenhum momento de comentar a importância do CVV, porque nem todas as pessoas têm condições financeiras de fazer um investimento. A gente sabe que também o atendimento público talvez possa ser mais demorado, Sim, né? sim. Então, todos eles lembraram e mencionaram a importância que o CVV tem, né, na qualidade da saúde mental da população brasileira. Eu digo para ti assim, ó, aqui na cidade de Novo Hamburgo, por exemplo, nós temos o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que nasceu em Novo Hamburgo como um projeto piloto, onde pessoas que são tentantes, tentaram suicídio e não foram a óbito, ou pessoas que perderam um familiar, uma pessoa muito próxima por suicídio, tá? Tem sido comum, Tati, profissionais da área da psiquiatria e da psicologia indicar o CVV para os seus pacientes, porque eles, final de semana, por exemplo, um profissional da saúde está afastado do consultório, está com a sua família no momento de lazer, toca o telefone e é um paciente precisando de ajuda. Então, o que eles têm dito? Isso eles já nos referenciaram diretamente a nós
Eu indico o telefone 188 do CVV porque eu tenho certeza que o meu diagnóstico não será alterado pelo voluntário que vai atender esse meu paciente. Ele vai conversar, eu confio no trabalho do CVV e eu indico o CVV. E é um trabalho ofertado 7 dias por semana, 24 horas por dia, de madrugada, de manhã, em qualquer horário, tem um voluntário à disposição para ajudar. Sempre vai ter alguém nas 24 horas do dia, nos 365 ou 366 dias do ano, tá? Sempre vai ter alguém para dizer CVV bom dia, boa tarde ou boa noite. De forma graciosa, de forma anônima, porque não há necessidade da pessoa se identificar, nós não temos nenhum método de identificação da pessoa, por respeito a ela, tá? Isso começou lá em 62, quando nasceu o CVV, tá? Onde nós não temos referencial nenhum da outra pessoa, tá? Ela liga, conversa com o voluntário, desliga e o assunto terminou ali. É aquela, como eu te disse há pouco, é uma amizade temporária, tá? Nós trouxemos esses índices em relação à depressão, porque geralmente falam que está associado nessa vida pós-pandêmica, como eu tinha falado no início, tiveram várias alterações na rotina familiar, Sim. né? E também a crise econômica que acometeu muitos lares com pais e mães, às vezes desempregados, e isso a gente sabe que influencia diretamente também nas questões emocionais. Sim. E outra coisa que nós conversamos durante todo o ano de 2020, nós não paramos com vitalidade com o programa, mas as entrevistas tiveram de ser virtuais, foi sobre como as crianças ficaram impactadas e, incrivelmente, está aumentando o número de suicídios. Entre os adolescentes sempre tiveram ali naquela faixa, né? E os idosos também considerados, mas em crianças agora, né? Sim. Essa faixa etária dos 14 aos 25, 29, dependendo de onde nós pegamos a tabela, Tati, ela realmente é uma situação bastante crítica. Nós temos uma preocupação grande com isso, até porque como nós estamos participando em atividades em escolas, né, através de roda de conversa, palestras com professores, com a direção das escolas, tá? E algumas escolas do ensino médio, alguns alunos que são selecionados para conversar com nós, a gente tem detectado também, além da tentativa do suicídio, a automutilação, que aumentou bastante neste período pandêmico, porque eles perderam o norte, eles perderam o alinhamento que estavam. O adolescente saía de casa de manhã, ia para o colégio, encontrava a turminha dele, zoavam, brincavam, faziam provas, a professora cobrava, dava matéria e tudo, mas eles estavam num outro universo. De repente, eles são deslocados dali de forma abrupta e colocados dentro de casa. Não sai de casa, fica em casa, com a tua família. E os assuntos já terminaram, 2, 3 semanas os assuntos não são mais os mesmos, tá? E aí vem o uso da internet exagerada, né? E tudo mais. Então, realmente, essa é uma questão de queixa que eu recebo de vez em quando, questões de adolescentes, e realmente o número de suicídios e tentativas dessa faixa etária é grande, tá? Inclusive até a faixa anterior aos 14 anos também nós já tivemos situações delicadas, tá? Corroborando isso que o senhor falou, nós tivemos uma escola municipal que veio apresentar um trabalho de sensibilização, que foi a Escola Municipal Getúlio Vargas, há uns 2, 3 anos atrás, e sobre justamente o que eles conseguiam identificar nos colegas, né, essa sensibilidade, a questão da automutilação, da criança era verão muito quente e de manga comprida para não mostrar os braços, né? Então, da preparação, eles estavam se preparando como jovens, como tentar ajudar a falar e também buscar ouvir, né, essas crianças. Esse é o trabalho que nós fazemos nessas rodas de conversa com escolas, com professores, tá? Porque a gente procura aproximá-los e eles são multiplicadores. Então, se eles puderem multiplicar a proposta de vida do CVV e começarem a detectar problemas nos seus coleguinhas, eles podem se aproximar de um colega que está numa situação de ideação, tá? E dizer, mano, o que eu posso fazer para te ajudar? Cara, fala para mim o que está acontecendo, eu quero te ajudar. Aí, na linguagem própria desse mundo, tá, eles procuram se entender.
muito mais fácil eles se entenderem entre eles e se ajudarem do que uma pessoa madura chegar lá e dizer para eles o que deve ser feito. Então, se alguns desses alunos puderem ouvir e com isso se tornarem multiplicadores, nós vamos realmente fazer o que é a proposta do CVV, ter uma sociedade mais justa e mais fraterna. Com esse pessoalzinho, mesmo que sejam adolescentezinhos, adolescentes, enfim, eles podem fazer um papel muito importante na comunidade. Lembramos que ideação, né, até fui procurar direitinho no dicionário, é quando a pessoa está tentando tirar do papel aquela ideia suicida, é isso? Sim, sim. Ele começa a se tornar renitente aquele pensamento, né? E aí ele tenta mudar de ideia, mas aquilo vem de novo, Volta. né? Tenta mudar de ideia e aquilo vem de novo, tá? Então, neste momento, nós precisamos nos aproximar, tá? Estar junto. Há situações em que há necessidade de acompanhamento profissional, porque o que nós fazemos é uma conversa com aquela pessoa. Nós não somos terapeutas. Nós oferecemos um ombro amigo onde ele possa desabafar e contar a sua história. Mas há necessidade de um acompanhamento profissional, e isso é muito sério, tá? Onde ele busca um profissional que vai distinguir se é depressão ou se é uma outra situação de saúde que ele possa contornar, tá? E não deixe de buscar uma conversa amiga. Hoje, no mundo em que nós estamos, nessa velocidade, tá muito difícil nós termos um amigo confidente e que não vai usar contra mim, tá? Que eu possa abrir meu coração e contar as minhas mágoas, sabendo que aquele assunto terminou ali, que ele não vai ter continuidade com outras pessoas, tá? Então, quando a pessoa nos procura no CVV, ela tem certeza de que nós não vamos usar aquilo contra ela, porque ele não sabe de onde eu estou atendendo ela, tá? E assim, quando ele tem um amigo, um confidente, que ele pode contar e abrir seu coração, se torna mais leve, tá? Seu Anildo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 45 segundos uma pessoa tira a vida ao redor do mundo, né? Para nós pode parecer, e é, né, um dado, né? Mas para a família, para o amigo que perdeu um ente querido, não. O CVV também auxilia o familiar, né? E que tipo de ajuda, assim, as pessoas também podem dar para as pessoas que estão, para a família que está em torno, né, daquela pessoa que está doente, né, ou que já pensou em se suicidar, né, ou que já tentou, né, até para que não volte a cometer o ato novamente. Veja bem, o suicídio ele é multifatorial, tá? Então ele não acontece da noite para o dia, é alguma coisa que já vem de longa data, já vem com aquela pessoa, já vem trabalhando aquilo, tá? Então aí vem depressão, desgosto, desespero, desesperança e tantas outras coisas que acontecem, tá? Um processo de ambivalência, quero morrer, mas quero estar vivo, então uma série de situações, tá? O que o CVV faz? A pessoa que está com esta situação, ela liga para o CVV e ela conversa com nós. Estou triste, aconteceu isso na minha família, estou com um problema, não sei o que fazer. E é nesta conversa, que dura aí 40, 50 minutos, às vezes mais do que isso, Tati, ela vai conversando e vai falando sobre aquilo. Ela vai se sentindo leve e ela liga novamente, ela liga várias vezes, tá? Como eu te falei há pouco, aqui em Novo Hamburgo nós temos o grupo de apoio aos sobreviventes, tá? Que é onde as pessoas que são sobreviventes de si, ou seja... Os encontros são online ou são presenciais agora? Este grupo, o GAS, que nós chamamos de GAS, tá? Ele está temporariamente paralisado em função da pandemia e nós devemos reativá-lo em outubro, tá? Mas se ligar para o CVV pode obter mais informações também quando ele voltar a funcionar? Sim, porque a gente vai massificar a divulgação, tá? Nós vamos massificar a divulgação. Neste grupo, ele é presencial, não tem como fazer ele online, porque a pessoa precisa desabafar, chorar, contar o que está acontecendo e nós nos colocamos à disposição, tá? Para ouvir com ela e quando vem 2, 3 pessoas, que daí esse aí ele é como se fosse uma roda de conversa, vem mais do que uma pessoa, um termina ajudando o outro, porque esse grupo que nasceu aqui no Novo Hamburgo,
ele nasceu como grupo de apoio mútuo, ou seja, um termina ajudando o outro, tá? E é uma conversa vinda de lá para cá, onde nós somos apenas facilitadores desse desabafo. Nós não interferimos no que a pessoa está falando. Nós só vamos permitindo que ela vá falando e algumas palavras-chave que a gente possa usar durante a conversa dela, quando ela fica em silêncio, porque muitas vezes ela para e faz aquilo que nós entendemos como sendo um silêncio fecundo, tá? Ela para pensar e fica refletindo no que aconteceu com ela ou com o familiar, tá? E aí ela solta de novo a conversa e continua conversando com nós, trazendo aquela dor que ela está sentindo, tá? E ela vem nesses encontros que aconteciam aqui no Novo Hamburgo, na sala da administração da rodoviária nova, lá perto da FENAC, no pavilhão, nas proximidades da FENAC, né? As pessoas vinham lá e conversavam com nós, tá? E nós queremos reativar isso no mês de outubro agora, tá? Então, 2 vezes por mês, na primeira e na terceira terça-feira de cada mês, a gente se reunia e vamos voltar a nos reunir, tá? Para receber essas pessoas de uma forma isenta. Nós não somos profissionais da saúde, nós somos apenas um ombro amigo, onde nós nos colocamos à disposição para ouvir o drama que ela traz. Elas falam da ideação, do que aconteceu, por que ela chegou àquele ponto, ou muitas vezes eu não vi que a pessoa que cometeu suicídio estava prestes a fazer, eu não vi, nunca prestei atenção, agora sou acusada porque aconteceu. Então, nós nos colocamos à disposição para isso, Tati, tá? Dia 10 de setembro marca, então, é um dia de luta, né, de combate ao suicídio, também pela valorização da vida. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para quem está nos assistindo pela TV Câmara, canal 16 da Claro, também pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, né? Uma mensagem de conforto. A gente sabe que o momento não é o momento em que a sociedade, no geral, vive, é um momento delicado, né? Mas que ela tem pessoas e instituições que podem ajudar ela a tornar esse dia a dia mais leve, né? Sim. Tati, olha só, o Setembro Amarelo, ele começou lá em 2015, foi se desenvolvendo e hoje a própria sociedade encampou o Setembro Amarelo. Tá? A gente vê hoje empresas com um banner amarelo, roupas amarelas, né, falando do suicídio. Tá? Isso a gente tem visto. Então, isso é muito importante. Tá? O CVV, por uma questão de respeito ao aumento de ligações, fez um trabalho um pouco diferente. Nós vamos nos colocar à disposição um maior número de voluntários no telefone para poder atender essas pessoas que nos procuram. E o que eu digo para ti com relação ao Setembro Amarelo e o dia 10 de setembro? Realmente é uma data um tanto triste, não é uma data de comemoração, mas é uma data que lembra as pessoas que se foram. E a importância que nós precisamos dar a todas aquelas pessoas que possam me apresentar num determinado momento da vida, um momento de dor, de sofrimento, ou muitas vezes até um sinal diferente em que eu possa entender, tem alguma coisa ali, mas eu posso fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa. Às vezes uma pergunta muito simples, Tati, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Só isso, tá? Mas daí eu tenho que me tornar o verdadeiro amigo, tá? No momento em que eu disse isso, eu tenho que esquecer relógio, compromissos e tudo mais e me colocar à disposição daquela pessoa. É isso que o CVV faz. O CVV se coloca à disposição e, como mensagem final, não deixe acumular essas questões. Bateu dor, bateu desespero, desesperança, desgosto, tristeza, alguma coisa, pode ligar para o CVV. Não custa nada, é gratuito. Se você está em casa, vá para um cômodo fechado que você possa pegar o seu celular e ligar. Pode entrar no chat, pode conversar via chat também com um voluntário. O importante, Tati, é que não fique sem buscar ajuda. Existe ajuda. Sim, existe. Existe na comunidade, os CAPs, as USF, que estão aqui disponíveis para ajudar também, tá? E o CVV é um complemento, tá? Para nós, isso é muito importante.
que a gente possa efetivamente contribuir com o nosso trabalho para aliviar a dor e o sofrimento de outras pessoas. Senhor Nildo, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, lhe parabenizar pelo trabalho, pelo voluntariado, né? 20 anos, pelos 60 anos, Sim. né? Do Centro de Valorização da Vida e por esse trabalho tão bonito que o senhor faz e que ajuda tantas pessoas a preservar e ter uma vida melhor. Nós ficamos felizes com o espaço que vocês nos dão, Tati, tá? Para nós é muito importante, porque apesar de nós termos uma divulgação bastante grande, nós estarmos procurando espaços para comunicar, ainda assim o CVV não é muito lembrado, tá? E nós precisamos também agradecer vocês pelo trabalho que vocês nos fazem, muitas vezes até com cedência de espaço aqui na Câmara, para que a gente use o plenarinho, o plenário, como a gente já usou o plenário e o plenarinho, para desenvolver algumas atividades nossas aqui dentro. Eu fico muito feliz desta parceria que existe entre o CVV de Novo Hamburgo e vocês, tá? E isso dá força para que a gente continue cada vez mais o nosso trabalho. Que venham outros 60 anos, tá? Que venham. Muito obrigada. Tá bom, obrigado, tá? Nosso programa chegou ao fim, mas reconhecendo a importância do tema, lembramos a importância de as conversas, a escuta e as ações que permeiam o Setembro Amarelo se perpetuarem por todos os meses do ano, contra o suicídio e pela valorização da vida. Esse programa será exibido pela TV Câmara, canal 16 da Claro e também pelo YouTube da emissora Legislativas. Nós vemos em breve. Um abraço a todos.